Durante séculos, o inferno foi apresentado como um lugar subterrâneo, envolto em fogo eterno, onde almas humanas são torturadas conscientemente, sem fim e sem esperança. Essa imagem se tornou tão dominante que, para muitos, questioná-la parece desafiar a própria fé. Mas poucas pessoas se perguntam algo fundamental. Essa ideia realmente vem da Bíblia? Ou ela foi construída ao longo do tempo? Quando voltamos ao texto bíblico com atenção, ao hebraico do Antigo Testamento, ao grego do Novo Testamento e ao contexto histórico em que esses textos foram escritos, descobrimos algo muito mais complexo, profundo e, para muitos, surpreendente. A Bíblia não apresenta um único conceito fechado de inferno. Ela apresenta imagens, metáforas e termos diferentes, que ao longo da história foram unificados como se fossem a mesma coisa. E essa unificação moldou a forma como gerações passaram a enxergar Deus. Para entender isso, precisamos começar no início. No Antigo Testamento, a palavra mais comum associada à morte não é inferno. É Sheol. Sheol, no pensamento hebraico antigo, não é um lugar de punição moral. É o domínio dos mortos, o destino comum da humanidade. Ali não há distinção clara entre justos e injustos, reis e camponeses, fiéis e infiéis. Todos descem ao Sheol. Os textos descrevem Sheol como um lugar de silêncio, escuridão, inatividade, não como um ambiente de sofrimento consciente. Jacó, ao acreditar que seu filho José morreu, declara que descerá ao Sheol em lamento. Jó, esmagado pela dor, deseja repousar no Sheol para encontrar alívio. Nenhum desses textos associa Sheol a castigo divino. Isso nos mostra algo importante. O Antigo Testamento não apresenta uma doutrina desenvolvida de inferno como conhecemos hoje. Agora avançamos no tempo. Durante os séculos que antecedem o Novo Testamento, Israel vive sob forte influência estrangeira. Primeiro os persas, depois os gregos, por fim, os romanos. Com isso, ideias filosóficas e religiosas externas começam a dialogar com o pensamento judaico. É nesse contexto que o termo Hades ganha força. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, Hades é usado para traduzir Sheol. Mas culturalmente, Hades carrega um significado diferente. Na mitologia grega, Hades não é apenas o lugar dos mortos, mas um reino com divisões, julgamentos e recompensas. Essa visão começa a influenciar parte do imaginário judaico do período. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos algo crucial. Jesus fala sobre juízo, mas ele não usa uma linguagem sistemática. Ele usa imagens conhecidas, parábolas e metáforas fortes, sempre com o objetivo de provocar arrependimento e transformação no presente. Nos textos originais, 3 palavras distintas aparecem e são frequentemente traduzidas como inferno: Hades, Geena, Tártaro, mas elas não são sinônimos. Geena, por exemplo, não é um lugar espiritual invisível. Era um local real, físico, o Vale de Inom, ao sul de Jerusalém. Esse vale tinha um passado sombrio, práticas idólatras, sacrifícios humanos. Mais tarde, tornou-se símbolo de impureza e rejeição. Quando Jesus fala de Geena, ele está evocando uma imagem poderosa para falar de juízo, perda e exclusão do reino, não necessariamente de tortura eterna consciente. Já o termo Tártaro aparece apenas uma vez em toda a Bíblia, em 2 Pedro. E ele não se refere a seres humanos. Refere-se a seres espirituais rebeldes, mantidos sob restrição até o juízo. Isso desmonta uma ideia comum, a de que a Bíblia descreve claramente um inferno eterno ativo, cheio de pessoas sendo punidas sem fim. Agora reflita sobre isso. Se essa doutrina fosse central e clara, esperaríamos uma linguagem consistente do início ao fim das Escrituras. Mas o que encontramos são imagens variadas, simbólicas e contextuais. Isso não é falha do texto.
É um convite à leitura responsável. Jesus não estava interessado em alimentar especulações sobre o além. Ele estava interessado em transformar vidas aqui e agora. Observe outro detalhe importante. Jesus fala muito mais sobre vida eterna, reino de Deus, perdão, restauração e nova criação do que sobre condenação. Quando ele fala de juízo, o tom nunca é de prazer em punir. É de advertência, urgência e chamado ao arrependimento. O problema surge séculos depois. Com o passar do tempo, a tradição cristã passa a ser moldada não apenas pela Bíblia, mas também pela cultura. Pinturas medievais, literatura apocalíptica, pregações baseadas no medo, obras como a Divina Comédia de Dante. Essas imagens se tornam mais vívidas na mente das pessoas do que o próprio texto bíblico, e a fé passa a ser sustentada pelo terror, não pela transformação interior. Mas quando voltamos às Escrituras, encontramos um Deus diferente. Um Deus que julga, sim, mas que também é paciente, longânimo e misericordioso. Um Deus que não deseja a morte do ímpio, que chama ao arrependimento antes do juízo, que oferece vida antes da condenação. O Novo Testamento fala de destruição, sim, mas fala da destruição do mal, da corrupção e da injustiça, não da perpetuação eterna do sofrimento. A linguagem é forte porque o mal é sério, mas o objetivo final é a restauração da criação. E aqui chegamos ao ponto central. Independentemente da posição teológica que alguém adote, punição eterna, aniquilação ou outras leituras, uma coisa permanece clara. A Bíblia nunca apresenta Deus como um ser que se deleita no sofrimento eterno. Ela apresenta um Deus justo, fiel e profundamente comprometido com a vida. Por isso, a pergunta mais importante não é apenas: existe inferno? A pergunta mais honesta é: que tipo de Deus a Bíblia realmente revela? Quando separamos o texto bíblico da tradição cultural, algo poderoso acontece. A fé deixa de ser movida pelo medo e passa a ser movida pela confiança. Confiança não em um Deus cruel, mas em um Deus que julga com justiça, chama com misericórdia e restaura com amor. E se você quer continuar explorando esses temas com profundidade, contexto histórico e fidelidade às Escrituras, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente o que você sempre ouviu sobre o inferno. Aqui, no mundo da Bíblia, nós vamos além da tradição para entender o texto como ele realmente é.